Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a Declaração Dominus Iesus, da Congregação para a Doutrina da Fé. É sobre a unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja, do nosso querido Papa Bento XVI, no tempo em que ele era o prefeito dessa congregação, o Joseph Ratzinger. Bem, hoje nós vamos entrar então no terceiro capítulo deste documento, que tem como título Unicidade e Universalidade do Mistério Salvífico de Jesus Cristo. Bem, o que é unicidade? É único. É o único que salva. Então, o mistério salvífico de Jesus, o único que salva é ele. Não existe outro salvador. E universalidade. O que é a universalidade do mistério salvífico? É que ele é o salvador do universo todo. Isso é, de todas as pessoas, de todos os tempos e também do universo, não só das pessoas, né, das pessoas humanas, mas do universo todo. Porque quando Adão e Eva pecaram, todo o universo sofreu o pecado original, as consequências do pecado original. Bem, então aqui ele começa, dizendo, este terceiro capítulo, assim, é igualmente frequente a tese que nega a unicidade e a universalidade salvífica do mistério de Jesus Cristo. Então, quer dizer que existe, da mesma forma, como nós vimos aí no nosso último encontro, que nós estudamos que essa unicidade, o único Salvador é Jesus Cristo, pela força do Espírito e pela vontade do Pai. Então nós vimos isso daí e mostramos a você na Palavra de Deus onde estão esses textos também que nos ajudam aí a pensar, a refletir sobre isso. Agora, a tese que também nega, ela é bem vista, ela é bem visível, ela é bem conhecida. Então tem muita gente que nega que Jesus Cristo é o Salvador, evidentemente, né? Não quer aceitá-lo como seu Senhor, não quer aceitá-lo como seu Salvador. Então vai criando salvadores, né? Para si próprio. Vai criando redentores. Então acredita na redenção de uma outra forma que não é nem cabível, que não está na revelação, não está na palavra de Deus, mas as pessoas vão inventando. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o Espiritismo, A doutrina espírita, eles então acreditam que a salvação deles vem pelas sucessivas reencarnações. Então, quanto mais eu vou me reencarnando, mais eu vou me purificando, até chegar num ponto em que estou totalmente puro, eu não preciso mais reencarnar. Então, quer dizer, quem que é o salvador desta pessoa é a própria pessoa, ok? E na palavra de Deus explica direitinho, nós vamos ver aí daqui a pouco, em Atos, por exemplo, quando Pedro, o primeiro papa da igreja, ele assume ali o ministério dele e vai falar para aquelas pessoas ali, milhares de pessoas que estavam ali, ele vai dizer que não nos foi dado outro nome além de Jesus, o Filho de Deus, para que possamos ser salvos. Nós vamos ler isso aí daqui a pouquinho, mas só estou aqui adiantando. Então veja, querido irmão, querida irmã, e em outras religiões também tem outros modos aí de eles encontrarem a salvação. Mas nenhum deles pode ser aceito. Por quê? Porque não foi revelado por Deus, não pertence à revelação. A nossa revelação, veja, a revelação de Deus, ela começa com a escolha de Abraão, lá em Ur, na Caldeia. Começa lá, Deus começa a se revelar, a conversar, a falar, a se apresentar para Abraão. E vem falando com ele, vem falando com todos os outros patriarcas, vem falando com os profetas. E ele vem no Antigo Testamento todo, depois vem, claro, a economia da salvação, que se instala aí com a encarnação do Verbo, A economia da salvação tem início com o sim de Nossa Senhora. É naquele instante que tem início a economia da salvação.
que ainda não terminou. Agora, a revelação já terminou. A revelação, então, ela termina com a morte do último apóstolo. No caso aí foi São João, o último a morrer. Então, quando morre o último apóstolo, então Deus não tem mais nada a revelar para o povo. Não tem mais nada. Tudo que ele tinha a dizer, ele já disse. Agora, claro que Jesus fundou uma igreja, e através dessa igreja que ele instituiu 7 sacramentos, foi ele mesmo que instituiu, não foi nenhum bispo, nenhum papa, nenhum padre, nenhum diácono, nenhum leigo. Foi o próprio Cristo que instituiu os 7 sacramentos e colocou na igreja que ele fundou. Aí sim, então, para esta igreja agora, claro, ele dá toda a graça, a plenitude de graça, a plenitude de salvação, a plenitude da conversão. Então, nesta igreja, ela tem a plenitude, né? Quer dizer, tudo que é possível de salvação, de cura, de milagres, de prodígios, de conversões, está dentro da igreja católica. Fora da igreja tem essa plenitude? Não, não tem. Tem outros meios que Deus usa. E Deus usa, não que os homens criaram. O que eu acabei de dizer aqui no caso do Espiritismo, foi os homens, as pessoas que criaram esse tipo de crença, esse tipo de fé, que eles são salvos pelas sucessivas reencarnações. Não foi Deus que foi lá no Espiritismo criar uma nova forma de salvação. Então isso, Deus não poderia fazer isso, nem pode fazer. Senão ele está desdizendo a si mesmo. E ele não pode se desdizer. Então é claro que os homens vão fundando aí, vão criando situações, criando doutrinas. Deus está presente nessa doutrina, como já dissemos dias atrás? Sim. Ele está presente de alguma forma para poder atraí-los para ele mesmo, não é? Mas não que ele concorde com aquelas doutrinas. Ele está lá no Espiritismo, no Budismo, no Islamismo. Ele está presente? Sim, está presente. Mesmo que ele não concorde com a doutrina, ele se faz presente. Porque ele quer atrair as pessoas. Mas ele não está lá e está concordando com aquela doutrina. Vamos deixar isso bem claro. Então Deus não concorda com a doutrina que está nessas outras igrejas. Por quê? Porque ele revelou tudo o que ele quis. Então, desde Abraão até a morte de João. Então ele revelou ali. Tudo que ele tinha para falar aos homens, ele falou nesse período e para aquelas pessoas. Então Deus não fundou outras religiões, outras doutrinas, outras crenças. Isso é a coisa dos homens, né? Das pessoas que vão criando. Bem, vamos lá. Nós podemos entender aí também que se nós buscarmos outro tipo de salvação fora de Jesus, nós estamos criando relativismo religioso. Ah, não, tudo é relativo. Deus está lá também, em tal lugar, está lá, eu posso encontrar salvação lá. Então, por que eu tenho que ficar aqui na Igreja Católica, não é? Então, cuidado com o relativismo, cuidado, né? É para você também não cair nesse modo de pensar, ok? Então, vamos lá. Então, vou repetir essa primeira frase, né? É igualmente frequente a tese que nega a unicidade e a universalidade salvífica do mistério de Jesus Cristo. Tal posição não tem nenhum fundamento bíblico. Então já vamos começar por aí. Então, tal posição não tem nenhum fundamento bíblico. Então, o que as pessoas vão criando de doutrina fora da Igreja Católica não está na palavra de Deus, não está na revelação. Então, deve-se crer firmemente, como dado perene da fé da Igreja, a verdade de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor e único Salvador, que no evento de sua encarnação, morte e ressurreição, realizou a história da salvação, a qual tem nele sua plenitude e seu centro. Então, onde que a salvação encontra aí a plenitude? Quer dizer, onde nós encontramos salvação perfeita? Em Jesus Cristo. E quem que é o centro da salvação? Jesus Cristo. Então não existe outra pessoa, outro alguém, ou alguma coisa, ou alguma energia. Por exemplo,
as pessoas aí que acreditam, né? Os esotéricos, então, eles acreditam que a alma sai do corpo, né? Em dado momento, a pessoa está lá fazendo seus mantras, e então a alma migra. Ela migra do corpo e vai se encontrar com outro ser espiritual, que seria um guia, seria um mestre, algo assim. E então ela vai se encontrar com esta alma que está mais elevada. E aí ela vai sendo santificada, vai sendo abençoada, né? Por este espírito fora, que está fora também do corpo. Então se encontram, essas almas se encontram, e aí então vão sendo purificadas, vão sendo limpas. Então é um outro modo de pensar também, uma outra forma, uma outra doutrina, que a pessoa vai encontrando então a sua salvação através desses encontros espirituais aí de almas, de mestres, de guias, ok? Também tem esse tipo de doutrina, né? Os testemunhos neotestamentários, quer dizer, os testemunhos do Novo Testamento, afirmam-no claramente, como está em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14. Então vamos lá. Eu e você, nós temos que acreditar no quê? Na palavra de Deus. Se nós não acreditarmos na palavra de Deus, nós vamos nos enredar aí com outras doutrinas. Vamos nos deixar levar por outros tipos de doutrinas. Mas se nós, eu e você, se nós temos como base a revelação de Deus, que se chama Palavra de Deus, então nós temos que acreditar em quê? Na Palavra de Deus. Se nós não acreditarmos na Palavra de Deus, então não adianta nós sermos cristãos, católicos, não adianta. Aí eu posso migrar para qualquer outro tipo de doutrina, de religião, porque eu não estou acreditando na Palavra de Deus. Então, para mim e para você, que somos católicos, somos cristãos, convém acreditar na palavra de Deus, é melhor para nós, não é verdade? Então, o que está escrito na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 14, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Veja, mas não enviou mais ninguém, enviou só o seu Filho, o que morreu na cruz por nós. Aí vai dizer João 1,29, as palavras de João Batista, primo de Jesus, o precursor dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus foi ser batizado por João, aquele batismo de conversão, né? Para se cumprir a lei. Então, João estava no rio. Sabe que rio é o ponto mais baixo ali daquela região em que estão. Então, Jesus estava descendo a colina. Então, quando ele viu Jesus descendo a colina, ele apontou e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agnus Dei. Agnus Dei em latim, Cordeiro de Deus. Quer dizer, o Cordeiro por quê? Porque ele vai derramar o sangue. Claro que João não sabia disso, mas profetizou pelo Espírito, na força do Espírito, na graça do Espírito, ele profetiza. Eis o Cordeiro de Deus, quer dizer, aquele que derramaria o sangue pela sua salvação, e não tem outro Cordeiro de Deus, não existe o segundo Cordeiro, o terceiro Cordeiro, o quarto Cordeiro, não existe, é um Cordeiro só. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No seu discurso perante o Sinédrio, Pedro, para justificar a cura do homem que era aleijado desde o nascimento, cura realizada no nome de Jesus, ele proclama. Isso está em Atos 3, de 1 a 8. Não há nenhuma salvação a não ser nele, pois não há sob o céu, quer dizer, debaixo do céu, nenhum outro nome oferecido aos homens que seja necessário a nossa salvação. Não há. Atos 4:12. Atos 4:12, não há nenhuma salvação a não ser nele, em Jesus Cristo, o Nazareno. Pois não há debaixo do céu nenhum outro nome dado aos homens que seja necessário a nossa salvação. Não existe. O único nome, por isso unicidade, único nome, única pessoa.
que se encarnou, morreu por nós na cruz, ressuscitou, etc., fundou a igreja, ensinou os apóstolos, tudo que eles tinham que ensinar ao mundo. É só esse, só Jesus, não tem outro. O mesmo apóstolo acrescenta ainda que Jesus Cristo é o Senhor de todos os homens. Senhor, quer dizer, o que é Senhor? Naquele tempo entenderíamos melhor. Hoje nós falamos nosso Senhor, mas parece que fica uma questão de respeito. Nosso Senhor, assim como você respeita as pessoas mais velhas, você chama de Senhor as pessoas. Então é um respeito. Não, não é. Naquele tempo o Senhor não queria dizer somente respeito. Também, sim. Mas muito, muito mais do que respeito, era dono, era proprietário. Ok? Então o Senhor é aquele que é meu dono, é meu proprietário, é meu senhor. Quer dizer, eu sou dele, ele me tem, ele me adquiriu, ele me comprou, eu sou dele. Porque naquele tempo os escravos, as pessoas, eram compradas e vendidas, então eles mudavam de senhores. Então vamos supor que eu fosse um senhor e eu tivesse como escravo um sujeito aí, sujeito A. Daí eu vendi esse sujeito A para você. Então, eu era o senhor dele, agora você é o senhor dele. Porque você é dono, você comprou. Assim como Jesus nos comprou a preço de sangue de Satanás. Então, ele é nosso novo dono. Nós tínhamos como dono, como senhor, Satanás. Mas no batismo, Jesus nos compra de Satanás, no nosso batismo, né? Jesus nos compra de Satanás e ele passa a ser o nosso dono, nosso senhor, nós somos propriedade dele. Ok? Então, nesse sentido que é muito mais forte, né? O sentido lá do tempo de Jesus, né? Muito mais forte esse sentido de senhorio do que nós hoje, né? Foi a ele que Deus designou como juiz dos vivos e dos mortos, pelo que o perdão dos pecados é concedido por seu nome a todo aquele que nele deposita sua fé. Atos 10, 36. Então veja, querido irmão, querida irmã, o perdão dos pecados é dado em nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós somos perdoados. É pelo nome de Jesus que o Pai nos perdoa. É olhando para o Filho pregado na cruz que o Pai nos perdoa. Se ele não olhar para o Filho, ele não consegue nos perdoar. Aliás, ele nem tem como nos perdoar, porque a condição de perdão foi conseguida pelo Filho. É ele que alcançou essa condição. Por isso que ele nos justifica. Essa palavra justifica aí, Lutero fez muita confusão, né? Lutero aí, o fundador do protestantismo. E até hoje, né? Até hoje os protestantes são ensinados, infelizmente, de uma forma errada. Então, a justificação. Eu já estou justificado. Então, não importa o que eu faça, eu já estou justificado. Então, isso é um modo interpretativo de uma teologia falsa, não é verdadeira. Está certo que nós já fomos justificados, sim. Eu e você já fomos justificados, né, por Jesus Cristo, e essa justificação nos é garantida no batismo. Então, o que é justificação? É perdão dos pecados, tudo bem. Agora, os pecados que eu fizer daqui para frente não estão perdoados. Aí que está. Eu tenho que me reconhecer que eu errei, tenho que buscar o sacerdote, tenho que me confessar para ele, e ele, em nome de Jesus, e pela graça do Espírito e pela vontade do Pai, ele me perdoa. Eu tenho que passar pelo sacerdote. Se eu não passar pelo sacerdote, não tem como meu pecado ser perdoado. Não tem como. Me confesso diretamente a Deus, não preciso sacerdote, né? Como os protestantes dizem. Me confesso diretamente a Deus. Não existe isso. Jesus instituiu, veja, Jesus instituiu o sacramento da confissão para você se confessar. Mas é só para os católicos. Não. É para todos.
Então, por isso que todos têm que receber o batismo, todos têm que ser católicos para se confessar. Aí você tem a certeza que seu pecado foi perdoado. Mas se você continuar em outra religião, enfim, seja lá como for, você não tem aí como ser perdoado. Não existe outro meio. Porque o único meio, querido irmão, vamos deixar isso bem claro. O único meio que o Pai aceita para perdoar os nossos pecados é olhando para o Filho morto na cruz, o Filho dele. Então o Pai tem que olhar para o Filho dele morto na cruz, todas as suas dores que ele sentiu, todo o sofrimento, e aí sim, esse Cristo em persona no sacerdote, aí o Pai perdoa. O Pai aceita o sacrifício do Filho e aceita a sua condição aí de você estar aí confessando os seus pecados, não é? Então ele aceita você, aceita o seu arrependimento e ele perdoa o seu pecado. Mas nessa condição, fora dessa condição não existe. Veja o que Jesus disse para os apóstolos: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem, ser-lhes-ão retidos. Então, querido irmão, garantia de perdão de pecado fora da Igreja Católica eu não tenho. Não tenho. Eu posso fazer tentativas, eu posso praticar obras de caridade, então vamos dizer assim, obras de caridade que vão me ajudar depois no julgamento final, já que eu não sou batizado. Então no julgamento final, aí tudo que eu fiz, minhas ações na minha vida, as boas e as ruins, serão colocadas numa balança. A balança da justiça divina. Aí muito bem, se as partes, o meu pecado estiver muito pesado, a parte de erro minha estiver muito pesada, então a balança do pecado vai afundar, o prato do pecado vai afundar. Não é? E as obras boas, como são pouquinhas, elas vão ficar levantadas. Então, não vai haver algo igual aí, algo igualitário. E o que deveria acontecer? As minhas obras boas deveriam pesar bastante e os pecados pesar menos. Aí eu encontro a salvação, aí eu encontro o perdão, aí eu encontro a misericórdia de Deus. Isso fora da Igreja Católica, fora do batismo. Não sou batizado, então fora do batismo eu encontro esse tipo de salvação. Então eu vou tentar ser salvo dessa forma. Então tem que fazer o quê? Amar as pessoas, evidentemente, ajudar quem eu puder, fazer o bem. E o mal tenho que rechaçar o mal. Tenho que renunciar a todo tipo de erro, de pecado, de maldade. Renunciar a tudo isso e viver a bondade. Então eu tenho grandes chances de ser salvo. Mas não tenho como me confessar. Não tenho como ser perdoado o meu pecado. Porque eu não estou participando do sacramento da confissão. O sacramento da confissão me garante que eu fui perdoado. Aí que está, o padre fala, eu ouço o padre dizer: teus pecados estão perdoados. Então o padre tem essa autoridade? Tem, que Jesus deu. Jesus deu essa autoridade aos apóstolos. E nós temos aí a sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? Os primeiros apóstolos impuseram a mão em outras pessoas que tornaram bispos, e aí um bispo foi colocando a mão em outros e tornando bispo até chegar nos bispos do dia de hoje, que estão no mundo inteiro. E eles ordenam sacerdote, eles também colocam a mão na cabeça do sacerdote, dando poder a eles de perdoar pecados também no lugar dele. O bispo não pode estar em todas as paróquias ao mesmo tempo, atendendo confissões. Então, claro que o padre está no lugar do bispo, que está no lugar de Cristo. É assim que funciona. É essa matemática aí da nossa salvação. Bem, vamos lá. Paulo, dirigindo-se à comunidade de Corinto, escreve: pois, embora haja pretensos deuses no céu ou na terra, então, muita gente aí tem como Deus várias coisas, né?
E de fato há vários deuses e vários senhores. Para nós só há um Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual nós vamos. Existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e pelo qual nós existimos. Também o apóstolo João afirma: Deus, com efeito, amou tanto o mundo que deu seu Filho, o seu único Filho, para que todo homem que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, querido irmão, querida irmã, você pode observar aí que todos eles são unânimes em afirmar a mesma coisa. Todos eles, todos os apóstolos, são unânimes em dizer que só existe um Senhor, só existe um Salvador, só existe um que pode nos dar a salvação. No Novo Testamento, a vontade salvífica universal de Deus está estritamente ligada à única mediação de Cristo. Então, o único mediador é Jesus para a nossa salvação. Ah, mas os católicos dizem também que Maria também é mediadora ou medianeira. Bem, isso é um outro assunto. O mediador, quer dizer, aquele que se coloca, então vamos separar bem as coisas. Aquele que se coloca diante de Deus, do Pai e dos homens, é Jesus. Ele é o único mediador que pode ligar os homens, quer dizer, o ser humano, ao Pai. Ele é o único que pode ligar, não existe outro que possa substituí-lo, que possa fazer o que ele fez. Não existe outro, é só ele. Agora, Maria, ela intercede por nós junto ao Filho dela. Não tem nada a ver com o Pai. Com o Pai é Jesus Cristo. Maria é medianeira, é intermediadora, sim, entre nós e o Filho. Mas em intercessão. Ela intercede por nós, não é? Ela não morreu por nós na cruz, e mesmo que ela tivesse morrido, não adiantaria nada, porque ela não tem a natureza divina. Então ela ajuda-nos a levar ao Filho, ela aponta o Filho. Por isso que nós dizemos, onde está o Filho, está Maria, onde está Maria, está o Filho. Por quê? Porque ela nos leva ao Filho. Agora, quem nos leva ao Pai é só Jesus, é só o Filho de Maria e o Filho de Deus, claro que são a mesma pessoa. Então, é só ele que pode nos levar ao Pai, ok? Que quer, então, esse Deus, nosso Pai, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Resgate é a redenção, né? Resgate de todos. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje e no nosso próximo encontro daremos continuidade então a esse estudo maravilhoso de que Jesus é o único Senhor, o único Salvador, não existe outro e nem vai existir, ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.